No início do século XIX, havia um homem na França tão famoso quanto Napoleão. As ruas de Paris eram uma terra sem lei, o crime estava no seu pior momento da história. Anos de guerra civil tornaram a força policial local quase inexistente. As autoridades que estavam por perto precisavam de ajuda e encontraram um informante criminal transformado em policial, que viria revolucionar a polícia e a criminologia. Ele era o mestre do disfarce, não tinha medo de se envolver diretamente nas situações. Conhecia o submundo criminal parisiense como a palma de sua mão e inspirou o moderno romance policial e séries de crime que conhecemos hoje. Esta é a história de Eugène François Vidocq, o pai criminoso da música e criminologia. Primeiros anos de vida de um homem que quase sozinho revolucionou a polícia prendendo milhares de criminosos. François Vidocq não era exatamente um cidadão exemplar. Desde jovem, ele se envolvia em confusões, roubava o tempo todo, inclusive dos próprios pais. Adorava arrumar brigas e literalmente fugiu para se juntar ao circo. Pessoas realmente faziam isso naquela época, não é? Quando tinha 13 anos, Vidocq roubou alguns pratos de prata dos seus pais. Seu pai chamou a polícia para dar-lhe uma lição e ele passou 14 dias na prisão. Mas ele não aprendeu sua lição. Um ano depois, Vidocq roubou uma quantia considerável de dinheiro do caixa da padaria dos pais e fugiu. Partiu para a Bélgica com a esperança de, eventualmente, chegar às Américas. Mas antes que pudesse embarcar em um navio, ele foi enganado, ou seja, iludido, enrolado e perdeu todo o dinheiro recentemente roubado. Não está claro exatamente como ele foi enganado. Talvez alguém estivesse vendendo ingressos falsos para algum evento ou o convenceu a comprar feijões mágicos muito caros. De qualquer maneira que tenha acontecido, Vidocq estava agora sem um tostão na estranha terra da Bélgica. Ele precisava de um emprego, então juntou-se a um grupo de artistas ambulantes. Lidar com eles foi difícil. Vededo se envolvia em brigas regularmente e tinha o desagradável trabalho de limpar estábulos. Mas ele continuou e eventualmente tornou-se um artista em shows itinerantes. Foi escalado como um canibal caribenho no ato do grupo, um papel que exigia que ele comesse carne crua como parte do espetáculo. Talvez não fosse o papel mais agradável, mas pelo menos ele conseguia uma refeição grátis com isso. As agressões e abusos continuaram, porém, e Vidocq eventualmente se juntou a um grupo de marionetistas. Mas ele também estava aprendendo que gostava muito das mulheres. Seu comportamento de mulherengo começou depois que teve um caso com a esposa do homem que dirigia o show de marionetes. Pode-se dizer que o romance com a esposa do marionetista tinha alguns compromissos. Vidocq foi expulso do show e vagou por um tempo antes de retornar à casa dos pais, no norte da França. Apesar de todo o seu mau comportamento, eles o receberam de braços abertos. Mas Vidocq ainda não conseguia evitar encrencas. Ele se tornou bastante defensivo e gostava de desafiar pessoas que não gostava para duelos. De acordo com sua própria autobiografia, VDC desafiou 15 pessoas para duelos em um período de 6 semanas em 1791 e afirmou ter tirado a vida de 2 delas. Ele ainda tinha apenas 16 anos. Em fuga, Vidocq estava apenas começando. Nos próximos 15 anos, ele se envolveria em todo tipo de problema: roubos, falsificações, casos com mulheres que lhe davam montes de dinheiro e outros casos que o deixavam falido. Ele entrou no exército, desertou, depois se juntou a um exército falso. Foi para a prisão, escapou vestido como um marinheiro, voltou para a prisão e escapou novamente vestido como uma freira. Ele foi pirata por um tempo. Quer dizer,
ele estava em todos os lugares. Em 1792, ele se juntou ao exército após a França declarar guerra à Áustria e lutou em algumas batalhas. Ele foi promovido a cabo, mas durante a cerimônia de promoção, desafiou um oficial superior para um duelo. Ele realmente gostava de duelos quando era adolescente. Quando o oficial se recusou, Vidocq o atacou. Adeus à promoção. Atacar um oficial superior poderia lhe render a pena de morte na França daquela época, então Vidocq fugiu. Eventualmente, ele se juntou a outro regimento do exército, a Armée Roulante ou Exército Voador, em 1794. Não era uma unidade de aviação como o nome sugere, na verdade, nem era um exército de verdade. Era mais um golpe. O grupo tinha uniformes falsos, patentes falsas e rotas falsas. Basicamente, eles convenciam as pessoas a lhes dar coisas para se prepararem para batalhas que nunca pretendiam lutar. Através das fileiras, tornou-se capitão principalmente porque podia apenas... Obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Continue assistindo a parte 2 do vídeo.